Fala, assunto cachorro, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar Uau, do uau, resumo. uau, Uau! Boa noite, Pepe. uau, uau. Uau! Resumo da rodada número 4 do Campeonato Brasileiro, encerrada após a excelente partida do Cruzeiro diante do Bahia, 3-0 pro Cruzeiro. 2 gols de Caio Jorge, Pepe. Já dá pra ficar de olho no Bacia, hein, Bacia. Gabigol no Gabigol banco, entrou aos Dudu. 35 do segundo tempo, hein? Dudu Depois que também. o Caio Jorge fez os 2 gols. E o Dudu também, hein? Caio É, Jorge, foi o que Dudu, você tava falando aqui antes da gente Gabigol. começar a gravar, é um recado. É o recado do Lelê. Lelê falou: se não correr, se não se esforçar, não jogarás. E quando Né? ele chegou, ele fala, né, que alguns jogadores você traz, mas não conta como reforço, né? Então, Nem toda contratação é um reforço. Essa eu acho que é uma exatamente. coisa de mídia esportiva que eu acho que é mal colocado. Eu acho que você reforça o cara que vem e reforça o time, né? Deixa o time mais forte. Você traz não tô falando nem o caso deles, tá? Mas você traz um cara qualquer aí, bota de reforço, ele pode virar um reforço com o tempo, mas geralmente ele é uma Não, contratação, né? Chegou aí, chegou o moço aí, ó. Vamos ver se ele é bom. É isso, né, Pepe? Mas exato. vamos lá, Pepe. Vamos começar aqui na rodada. A rodada começou na terça-feira com um jogo solitário, terça-noite, 9h30, no Castelão, com 2 gols de Peter Raul, né? Pedro Raul fez 2 gols em cima do Vasco da Grana e está na artilharia do Campeonato Brasileiro ao lado de Arrascaeta e Verratti. Pedro Raul fez 2 gols na vitória do Ceará diante do Vasco por 2-1, tá? Com um time que o Ceará jogou mais bola que o Vasco, tá? E novamente, Fábio Caralho está aí balançando no cargo, né? A torcida do Vasco não tá contente com o trabalho de Carille não, Pepe. Não tá contente, mas acho que todo mundo que contrata o Fábio Carille, a torcida nunca vai ficar contente. Eu acho que é um técnico que tem data de validade Sim. e você contrata ele, você já tem que ter paciência, viu? Pra contratar, você já sabe que não vai durar muito não, viu? E o Ceará joga bola com o Léo Condé, tá? Léo Condé aí, Não, o Léo Condé ano joga pra passado frente. chegou, arrumou tudo ali, né? Já tava perigando não subir, o Léo Condé arrumou e agora ele tá fazendo um bom trabalho, cara. Lembrando que o Léo Condé ele tinha subido com Vitória para a primeira divisão, aí ele acabou demitido depois de uma sequência ruim no Vitória na primeira. Aí o Ceará leva o Léo Condé depois porque tava mal na segunda, o Léo Condé arruma o time e consegue fazer o Ceará subir. E aí a diretoria manteve o trabalho do treinador e começa bem o brasileiro, né? Já 4 tá na jogos, frente do 7 pontos. Fortaleza. 4 jogos, 7 pontos, com o Pedro Raul sendo o destaque do time. E dos times que subiram aí, fora o Santos, eu achava que o Sport ia ser um dos melhorzinhos, viu? O Sport, olha, Até segurando a agora. lanterna e o Ceará lá em cima, hein? E cara, eu Ceará que falei perdeu muitos jogadores importantes, né? Exato. E eu falei de Pedro Raul, hein? Falei, talvez esses times mais modestos, o time aí mais intermediário, é um Joga cara pra que ele, né? pode ajudar, pode brilhar. Pelo menos nesse começo de brasileiro aí, tá sendo muito importante, né? E tá fazendo uma boa temporada depois que saiu do Corinthians pro Ceará, tá? Tem boa. Eu acho que Ah, ele tem 10 gols em 11 jogos com a camisa do Ceará. eu E acho que uma é, assistência. mas vou até Números pegar aqui, mas ótimos. aí ele tem os números espetaculares desde que ele chegou. Exato. E o Campeão paulista e campeão cearense no mesmo ano. Exato. E o nosso Vascão é um time estranho, né, Pepe? Tem jogos que ele vai até bem, extremamente dependente do Verratti, e tá tudo certo você ter um cara que é um pilar Opa, eu ofensivo, né? queria. O melhor cabeceador do futebol. Cara, assim, vou falar assim, talvez não vou falar o melhor do mundo, mas tá entre os melhores do mundo, os cabeceadores, tá? Hoje, pensa, Cabeceadores. pensa um melhor que ele. Então, você fica pensando, quem que é um grande cabeceador no futebol mundial, assim? Você tem grandes centroavantes, Harry como o Harry Kane, Kane, Cristiano o Ronaldo. Lewandowski, Cristiano Ronaldo, o Haaland, são grandes centroavantes. Mas No cabeceador, quesito cabecear, no eu quesito acho, eu cabecear. acho que vai ficar entre ele e o Giroud, os dois melhores cabeceadores. E são dois puta gatos. E lindos, né? Mas assim, eu acho que o Verratti tem mais gols de cabeça nos últimos anos do que o Giroud. Eu Eu acho, eu não não, tenho não vou ter certeza, esse aqui é só um detalhe. achismo. Mas, cara, o aproveitamento de cabeça do Verratti é absurdo, cara. Absurdo. E posicionamento também, né? Muito bom, cara. Muito bom. E 36 anos de idade, né? Mas fala que o Vasco é um time esquisito. É o que eu falei, brasileiro é isso aí. Fora o Palmeiras e Flamengo aí, o resto é isso aqui, ó. Ganha um, empata, perde, ganha dois, perde três. Sim. Mas, cara, o O Vasco, ele Campeonato ganhou em Brasileiro é casa e sempre perdeu assim. fora. Sim.
Perdeu fora. E assim, a derrota pro Corinthians eu acho que é a mais estranha Ah, mas porque. porque é burrice do Carille, né? É, Eu não então. entendi nada que ele poupou pra jogar Sul-Americana, cara. E Pô, talvez tenha sido a despedida do Payet, né, do Vasco, né? Porque o contrato dele tá pra vencer, ele sentiu uma fisgada ali, se eu não me engano. Talvez ele acabe perdendo aí algumas partidas, então ele pode ir embora sem renovar e sem jogar mais pelo clube. E, cara, assim, bom jogador, tá? Não vou entrar, não falar que o cara é ruim, que não devia jogar e tal, mas vale o esforço manter o Payet ganhando 1,5 milhão por mês? não sei. Tá, mas quem Acho que você não. vai botar no lugar? Traz o Coronado do Corinthians. Poderia, né? Dizem que a Arábia Saudita tá de olho, tem uns brasileiros aí. Tem a carinha de São Paulo, não tem? Eu gostava muito do Guilherme Estrela, que ele teve uma LCA, né, cara? E acabou, ele tá sem jogar. Mas ele pareceu muito bem É, ali naquele ele Vasco, né, cara? apareceu, né? É. Não, ele Apareceu, apareceu, mas fez uns 5 jogos muito infelizmente, bons e é teve a lesão. Mas parecia ter muito futuro. Vamos ver como é que ele vai voltar dessa lesão, né? Porque a LCA realmente é complicado. complicado, né? Às vezes Bom, depende muito de jogador para jogador, como vem esse retorno. Tem cara que se recupera, tem cara que nunca é o mesmo. exato. Seguindo aqui, temos um empate entre Botafogo e São Paulo, 2-2. São Paulo chegou a estar vencendo o jogo. Mais um gol do Ferreirinha, a tanguinha de craque Neto está, Ai, ó. a Tanguinha, depois que ele fez a aposta, aí o Ferreirinha meteu 4 goles já. Sim. Acho que ele não tinha feito nenhum no ano ainda. Ou tinha feito um, cara. Mas, assim, foram 2 golaços. O do Ferreirinha foi um golaço. E o gol do Savarino também foi espetacular, cara. Foi. Golaço. Mas, de novo, o Rafael Jogo bom, fez jogo uma bom. grande partida, tá? O Botafogo mereceu mais a vitória do que Não, o o São Paulo. Rafael vem fazendo boas É. partidas, né? Contra o Atlético Mineiro mesmo, ele garantiu ali os pontos. E tivemos mais uma lesão de LCA em gramado sintético. Dessa vez a do Caleri. Vai ficar pelo menos 9 meses afastado. Pelo Ixi, menos, tá? Pelo menos 9 meses. Então é de 9 a 12 meses, tá? Um LCA realmente é muito complicado. Já teve uns LCA, que eu lembro no passado, que era 6 meses, cara. E mudou, né, esse retorno aí. Eu lembro do Baggio, quando ele teve um LCA, ele voltou em 3 meses e meio pra tentar jogar a Copa de 2002. Ele tinha a promessa do técnico de levar e o técnico acabou não levando, ele ficou putaço. Tá no filme. É o Divin Codino. É muito bom falar desse período, inclusive. Mas foi um jogo até certo ponto parelho, mas com o Botafogo tendo vantagem. Assim, o pô, Botafogo mas o criou São Paulo, mais, hein, né? São Paulo não consegue segurar resultados, cara. Não. Impressionante. E sempre com a mexida ruim do Zubeldia. O time tá vencendo o jogo, ele vai lá e mexe e estraga o Ele time de vai novo. e caga tudo. Dessa vez Até foi por a isso entrada do Lucianjo, né? O Lucianjo que tá não. nessa de vai, não vai, cai, não cai. É que assim, ele bota o Luciano pra ser armador. E o Luciano não é armador, né? O Luciano não é um construtor de jogadas. Ele pode até construir uma jogada ou outra, mas ele não é esse tipo de jogador, né? O São Paulo tava com 2-1 no placar, num jogo difícil, com muitas chances pro Botafogo, mas estava conseguindo segurar o placar. Aí ele mexe no time, o time desanda de novo e o Igor Jesus no final acabou empatando o jogo para o Botafogo, que também tem muita reclamação dos torcedores com relação ao técnico Renato Paiva, tá? Já tem gente chamando de burro, É, tem que inclusive no ver. estádio, né? O estádio já não tá tão mais cheio também, a torcida já tá começando a pegar uma pilha aí, né? O Newton Santos não estava cheio ontem, tava, inclusive tem muitos setores vazios. Eu não sei quanto foi a renda ou a presença do público, né? Será que aqui no Globo Esporte tem, Pepe? Eu acho que não. Aqui, ó. Vou só jogar aqui, Dá ó. uma olhada aí quantas pessoas foram. É que o Gramado. Newton Santos acho que é 45 mil lugares, né? A capacidade do estádio? São Paulo. É, Vamos o Pepe ver. está verificando nesse momento. A audiência rotativa do futebol brasileiro vai Público, permitir 12 isso. mil pagantes, filho. E o estádio é 45, né? 40 ou 45. Rendas, nem 700 pila. Cara, a renda. Não acredito que a renda do jogo do Botafogo deu menos do que a renda do Santos na Vila Belmiro, bicho. Com 3 pessoas lá na vila. Rapaz. Bom, enfim. Torcedor do Botafogo tá putaço com o Renato Paiva. O time ainda não conseguiu engrenar. Tem bons momentos, mas tem muitos péssimos momentos também, né? E, enfim, 2-2 no Mas Newton também Santos. perdeu muitos jogadores importantes e o John Textor, acho que todo ano aí ele vai atrasar aí pra começar a... Ele vai cagando pra estadual, né? Essa é a Não, verdade. então, tá. Ano passado deu bom. É. Será que esse ano vai dar? Só que ano passado ele trouxe o Arthur Jorge, né? Agora ele trouxe o Renato Paiva depois de tentar vários técnicos antes do Renato Paiva, né? O Renato Paiva foi o que acabou aceitando. Bom, tivemos aqui mais uma queda de treinador. Depois de uma goleada do Mirassol pro Grêmio de 4 Nossa, a 1 pelo amor de Deus, não pode. O Reinaldo metendo 2 e ele não tem aquela lei do ex, não, que comemora, tipo, né?
Ele Ele não errou tudo saiu do que nem um cara. maluco nos 2 gols, cara. 2 gols do Daniel Borges, lateral direito, e 2 gols do Reinaldo, lateral esquerdo. O Daniel Borges abriu o placar com um belo gol, 1-0. Depois o Reinaldo faz o dele de pênalti, fazendo 2-0. O Reinaldo faz o terceiro num gol de falta muito bem batida, né? O Grêmio chega a descontar com o Brat White, Aí mas logo logo em depois, seguida tem o quarto gol, que é o gol do Daniel Borges, e o Gustavo Quinteiros. não tem esperança não, já faz o quarto logo. É, e o Gustavo Quinteiros acabou rodando e sendo demitido do cargo porque não conseguiu dar um padrão de jogo pro Grêmio, Eu né? tô achando que vai aí um Ramon Dias lá pro Grêmio, viu? Você acha que o Ramon Dias vai pro Todo Grêmio? feeling, todo feeling, todo É, feeling. assim, o Grêmio tava procurando, era o Caixinha antes de fechar com o Gustavo Quinteiros, né? Lembra que tinha feito, o Santos tinha ido atrás do Quinteiros e o Grêmio atrás do Caixinha, acabaram trocando. Um foi pra um e o outro foi pro outro. Não deu certo nenhum nem outro, né? Os dois já rodaram, inclusive na mesma rodada, basicamente, né? O Caixinha antes do começo da quarta rodada, mas já tinha rodado. E o Quinteiros estava ali. Era a última chance do Quinteiros. E na última chance do Quinteiros Não. ele fez questão de ir muito E mal, é né? muito simbólico porque é um time que nunca jogou a Série A, né? É a primeira vitória na história Na do, história. do Mirassol como time de E é primeira uma divisão. baita vitória. Sim, uma E senhora quem tá vitória. querendo fugir, obviamente quem sobe pensa na permanência aí, é o Uhum. Mirassol aí, ó. Tá, Nona posição por enquanto. obviamente que é quarta, 4 rodadas só, mas É, ué. é importante, já começa a somar os seus pontinhos aí, fica mais E tranquilo, né, quase depois da primeira venceu o último vitória. jogo, hein? Também, contra o Bahia. Uhum. Fora de casa. Tava Começa vencendo o Bahia por 1-0. Teve um empate. porque deve sair um peso também, né, por mais que não seja um super peso, deve sair o peso de ter a primeira vitória numa Série A. Sim, e cara, com todo respeito, o Mirassol fez um catadão aí de jogadores experientes, É, Série A, né? David Braz, Walter, Cleison, Reinaldo. Foi, Reinaldo, foi juntando esses caras aí pra Walter, tentar fazer um time competitivo pra primeira divisão, mas é um candidato a rebaixamento. Vamos ver como é que desenrola o campeonato todo, né? Rony Mas Cross, meu também, Deus. pois é, Rony, que é um dos jovens, né? O Rony é um dos jovens desse time aí, né? Aí tivemos a derrapada do esporte, a pior apresentação do esporte até Rapaz, agora, que recebeu o Bragantino e ele mesmo, né? Ele mesmo. Juninho Capixaba fez o gol da vitória do logo no Bragantino. comecinho. Mas pelas Quando você olha a eu não capa, vi, parece que é o tá? Chacha, mas foi o Juninho Capixaba. Eu não vi, tá? Mas nas estatísticas aqui, ó, 6 defesas para cada lado de goleiro, 21 finalizações do Sport Hum. e 16 do Bragantino. É, o Pepa, que é o técnico, ele foi É, chamado de burro também pela torcida, tá? E falou que foi a pior apresentação do esporte com ele no comando, desde que ele assumiu. Ele já assumiu o o time lá na Sport Série B. gastou 60 milha aí, mano. É, Não tá né? rodando ainda, não. Pois é. A A galera insatisfação tava do pistola com o torcedor. Lucas Lima. Né, então, a insatisfação começou quando o treinador tirou o Barleta para colocar Gustavo Maia e eclodiu com força no apito final, com gritos de burro por parte Ué, dos torcedores do 4 esporte, né? rodadas, tá na lanterna, um pontinho, cara. É. Mas assim, sejamos Também justos. lembrar que meteram a mão contra o Torneiras, né? É. Eles também, o esporte também reclama do jogo contra o Vasco, mas o jogo contra o Vasco é diferente a circunstância aqui do que a do Palmeiras, que o esporte foi amplamente prejudicado naquele pênalti que não existiu, né? E aqui tem mais uma queda de treinador, Pepe. Dessa vez do Cortina. Já tem vídeo aqui no Futirinha, você pode assistir, né? É o anterior a esse, com o Memphis Dorival Júnior Depay na capa. passou-lhe o rodo do Pois é. Ramon Dias. Corinthians 0, Fluminense 2. Faz aí o seu. Bom, tem o pós-jogo lá no Crack Pepe, você Tem pode o assistir. pós-jogo lá no Crack Pepe, Mas faz o falei seu também lá apanhado o vídeo geral. sobre a queda do Ramonga. Uhum. O Corinthians começou, fez um primeiro tempo bom, conseguiu empurrar o Fluminense, não deixou o Fluminense criar nada, mas Uhum. o Corinthians também cria muito pouco. Teve algumas chances ali. O Depay no primeiro tempo teve uma oportunidade, só que o Fábio fez uma grande. 45 anos o Fábio, pelo amor de Deus, cara. O Fábio faz 45 esse E a ano. gente falava que o Cássio não tinha impulsão, mas a idade chegou. Porra, olha o Fábio, mano. Não, o Fábio é fora da curva, Pepe. É fora da curva, é aquele tipo de jogador que você não fala pra ele, pô, a gente sempre fala, goleiro sempre vai um pouco a mais, os que se cuidam. Mas o Fábio, igual o Fábio, um goleiro, ele tá como se ele tivesse 30 anos, cara. Ele tá no auge da técnica ainda. E explosão E aí, física ainda. exato, e no segundo tempo, o Fluminense foi gostando do jogo. E Uhum. aí a gente viu o que O gol do aconteceu, né? René foi espetáculo, cara. Que O golaço. gol do René, que tomou o Tadalafila ali no intervalo, Já passou, é ele culpar o acertou. Donelli, né? Ah, nossa, ele chama gol. Cara, meu irmão, pô. Mas tem uma câmera de trás lá que é meio Ah, esquisita, Pepe, talvez dê mano. pra pegar. Mas foi uma pancada, foi um chute Um muito feliz cara do canhoto bateu de René direita no batendo de ângulo. direita, exato.
Quando que o Donelli ia esperar? Bom, o René é canhoto, né? Ele vai, vou me posicionar. Pô, bicho. Aí o Ramon esperou tomar o gol pra começar a mexer no time. Aí mexeu Sim. no time, as mexidas deles nem entraram. O Uhum. Hector Hernandes perde, toca uma bola tudo torta pro José Martínez, e o José Martínez vai, perde a Mas passada e vai e faz o pênalti 2-0. E aí o resto é história. a culpa do Donelli é que o pênalti também entrou ali? Não, foi na bochecha, foi um dos pênaltis mais bem batidos dos últimos tempos. Cara, é que assim, querem transformar o moleque num vilão. Eu acho que ele. Ah, não. Eu acho que ele não tem qualidade pra ser goleiro do Corinthians, mas aí, pô, botaram o moleque na fogueira, velho. Sim, E assim, pra ser reserva, será que. Bom, tem que testar o outro, né? O menino mais novo, né? Não, testa o outro, cara. Já que esse aqui Tá não manchado, né? é o E lembrando que ia ser ele, supra-tudo, né? Ia ser ele na saída do Carlos Miguel ali, né? e aí É. a gente tá lascado, você é louco. Bom, mas tem o Felipe, né? É o Felipe Longo, né? Felipe Longo. É. Será Mas que então, vai é que você conseguir? vê o Donelli na partida, você vê ele perto da trave, ele tem a estatura baixa, mano. Sim. O Bom, deixa Felipe eu ver a Longo já é mais altura. longo. Donelli, deixa eu ver a altura É do bom? Donelli. Não sei, nas categorias de base aí vai bem. Vamos ver a altura do Donelli. Cara, o Donelli tem 1,93 m, Pepe. Tá bom, o Hugo Souza tem 2 metros. E o Felipe Longo, deixa eu ver. O Felipe Hugo Longo. tem 1,99 m. Pô, 6 centímetros. Porra, Faz eu queria 6 6 centímetros a centímetros mais faz na diferença minha quando você treina bingola. um pirimba, né? Mas pra goleiro, acho que não é muita diferença, não. O Carlos Miguel tinha 2,4, né? Ih, Agora vai. rapaz, o Felipe Longo é menor que o Donelli. Pode ficar no banco. Mas não necessariamente a altura faz o Ah, goleiro ser não, bom, né? não, não. Tem explosão, né? É. Mas a envergadura ajuda O também. Cacilhas, o Cacilhas tem, né? É que ele não, mas quando ele jogar é 1,84 m, gente. Goleiraço, mano. O O Buffon tem Rogério Ceni. 1,91 m. 1,91 m, pô. O Neuer também tem 1,91 m e Rogério 92. Ceni, 1,88. É. O Neuer também não tem 1,99, não. O Neuer tem 1,90, mano. Tem muito Jorge goleiro. Campos, 1,70. Ah, Jorge Campos é fora d'água, né? Não tem jeito. E ele botava 1,75 pra parecer mais alto. Tinha o É. Oscar Pérez também, que era pequenininho. Que é um O pouco. show a 1,85. Não acho que é baixo, não, cara. Eu acho que aí vai da explosão, posicionamento, Explosão, é exato. posicionamento. E às vezes o cara não é um goleiro de primeira linha também, Também né? tem isso. Pois é. E o Fluminense, cara, com o Renato que chegou aí, o time tá bem pra caramba, né? Poder da amizade. O poder da amizade tá fazendo funcionar, mas o time tem jogado bola, tem jogado bem. Eu acho que o Fluminense jogou até melhor contra o Corinthians do que jogou contra o Santos, em apresentação de jogo, assim. Finalizou mais, teve mais chance. A zaga do Corinthians, olha, meu irmão. Não, no segundo tempo, o Fluminense foi melhor. No primeiro tempo, o Corinthians consegue controlar, mas é aquele controle que não leva a lugar nenhum. Não... É um controle E que no não é Fluminense. objetivo, né? E o Fluminense foi eficiente no segundo tempo, cara. E sem meu garro não consigo, tá difícil, velho. Não, faz falta. Faz Vai falta ter pra que caramba. arrumar. O Coronado machucou o ombrinho, vai ficar 3 semanas fora. Já. Já Cara, ficou assim, uma e ó, meia, eu né? achei que Falta ele uma e ia meia. render mais, tá? Peço até perdão pro Ah, eu também torcedor. achei que ele ia render mais. Não rendeu nada até É, agora. passar Só pra teve frente, aquele velho. super jogo que ele fez contra o Mas um é Fortaleza na muito pouco. Sul-Americana lá. Mas é muito pouco pelo Cara, valor que é ganha um pago barão todo por mês mês, pra velho. ele. Não dá não. E todo mundo fala que ele, olha, no treino é o cara mais talentoso. A gente vê que ele tem talento, mas Talento ele tem, mas não adianta às só ter vezes talento não treinando. basta, né? É. Não basta. Tá, vai jogar Kings League então, pô. Se é pra treinar Pois bem, é. jogar ali, ter talento. Olha, ele passa o pé por cima da bola. Aí vamos parar de falar dessa merda aí, vai. Ah, Passa pro próximo. pô, mas Ramon foi demitido, Pepe. O senhor não falou aí do torcedor brasileiro? A gente falou, pô, que o Memphis Depay mandou ele embora. A declaração do Memphis no final do jogo reclamando de posicionamento, de promessas que não foram cumpridas, etc. Eu não Isso. achava que ele ia cair, mas ele acabou caindo por causa dessa declaração sim, tá? O Ele juiz não tem muita cairia. voz. A Tem muita informação que voz. ele permaneceria pelo menos até sábado. E aí, se caso ganhasse do esporte, ia ganhar aquela sobrevida. Ele já teve umas 4 oportunidades para cair, ele sempre ganhava essa sobrevida nas vitórias que saía Sim, depois. sim. E aí o Memphis Depay só fez o This is Sparta, meteu o pé no peito do Ramonga e ele caiu no buraco. E agora já contrataram o Dorival. Pois é, o Dorival já é treinador do Corinthians? Já. Pois é. E ó, o que mais tem aqui? Palmeiras 1, Internacional 0, jogo no Baita vitória, Beira-Rio. hein? Baita vitória, porque até É um então, time. dois que vão brigar pelo título, né? O Inter também tá nessa aí. Mas será que o Inter, no papel, brigará pelo título e novamente não vencerá? Cara, eu acho que vai. É. E o Abel, às vezes, arruma o time, mas às vezes a sorte também ajuda, né? A sorte do azar do Rafael Veiga se machucar
Aí ele tem que usar o Felipe Anderson na posição dele e aí dá certo, que diria. Onde Ai, já meu se Deus. viu? Assim você deu certo jogando na sua posição e antes não dá. O Roger falou que a postura do Inter não foi de acordo com o que ele pediu também, né? Esperava um time um pouco mais preciso quando tivesse a bola, e o Palmeiras também cara, o Palmeiras foi o que a É gente time sempre fala, chato, cara. foi chato. O Palmeiras foi chato. Ou jogou no Mas, erro. O Palmeiras faz muito aquela faltinha no meio de campo que para jogo. O Palmeiras é. faz demais, demais isso aí, velho. Não tô falando que é errado. É Não, chato, mas é é do jogo. artifício do jogo. Todo É. mundo pode usar do mesmo artifício. Ué. E a jogada do gol foi legal, cara. O Richard Rios encontrando o Facundo ali. Ele foi muito calmo também pra finalizar o Tá lance. bem, Facundo também. É, dominou e conseguiu. Acho que é o primeiro gol do Facundo pelo Palmeiras. E o Acho que é, né? Facundo. É o primeiro gol dele, mas Eu bela sempre jogada, cara. confundo com o Facundo com aquele É. outro lá. O que você achou da apresentação de Vitor Koch, meu? Do M Martins. Oi? O que você achou da apresentação de Vitor Koch, meu? Ah, ele foi contratado pra fazer gol, né? É, até agora não saiu o primeiro ainda, né? E o centroavante vive de gol, né? Estaria Vitor Koch com a pecha de eterna promessa? Eu acho que não, mas Acho que não. Ele tá na. nesse time ajeitado aqui, É, ele vai jogar, pô. uma hora vai deslanchar. Uma hora vai E deslanchar, o mas até elenco do agora não. Palmeiras é muito bom, né? Ó, ainda entra lá, entra o Paulinho, o Maurício, o Emiliano Martins entra também. Sim. Pô, O Emiliano Martins que é o elenco, titular, né? Entrou no segundo tempo. elenco do Palmeiras, Mas vamos do seguir aqui Flamengo para são o muito bons. passeio, né? Ah, aqui é chover numa olhada, né? O Pedro, 6. voltando, meteu dois. Sim. Entrando no segundo tempo. Pedro fez dois, um de pênalti, um de cabeça, né? Foi de cabeça? O peixinho, né, que ele dá? Que ele faz o primeiro de cabeça. Depois ele faz um de pênalti. O Pedro que já tinha voltado minutinhos nos 2 jogos atrás, aí não entrou no último. Bom, porque já tá com o jogo ganho, não vou botar o cara Chamou a no. atenção, você viu que ele tá fortão, mano. Tá. Ele voltou mais forte do que ele tava antes de se machucar. Pois é. E, cara, de novo, pra mim é o 9 da seleção brasileira, tá? É o mais Eu nove torço pra nove. esse cara dar certo no Brasil, velho. É o mais 9-9 Mas que eu a já gente tem torci no. pra muito jogador dar certo na seleção e Até não o vai. Gabigol, a gente ficou aqui numa A gente expectativa torceu monstra. na Bruno época que ele Henrique. tava fazendo muitos gols no É, Flamengo. a gente falou, dá uma sequência pro cara, mano. Testou tanto o Gabriel Jesus, dá um pouquinho Ah, de o sequência pro Gerson Gabigol. demorou pra engrenar É, na seleção. pois é. E não engrenou, né? Ele só tem que ser titular Teve o agora. seu melhor momento agora. É. Mas o Flamengo recebeu o Juventude e não tomou conhecimento, né, cara? Foi Aqui 6 a 0 fora o baile. era de esperar a vitória, mas 6-0 nunca, por mais que seja um time fraco, nunca é É. normal, né? O Pulgar fez o primeiro, o Plata fez o segundo, um belo gol. O Arrascaeta fez. O Danilo fez o terceiro, o Arrascaeta fez o quarto e o Pedro fez os 2 últimos gols. O Pedro, inclusive, entrou no lugar do Arrascaeta, né? E lá vai o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz Mostrando é que bom, aquele meu. tropeço na Libertadores Puta merda. foi, foi Agora é tropeço torcer mesmo. igual eu torcia pro Abel, pro sucesso do Abel Ferreira pra ele ir embora e não vai embora, será? Nunca. Cara, Tem bom, que fazer muito sucesso pra ir embora. Ainda mais ele deve ter mercado lá fora, porque o cara diferenciado, fala línguas, é. ajuda muito. E a galera E na Europa tem uma boa visão dele. Palmeiras e Flamengo são os únicos invictos até agora, né? É, Venceram mas 3 e empataram uma dos 4 é o que jogos. todo mundo esperava, né? Os É. dois ali na ponta da tabela. E também as 2 melhores defesas, né? O Flamengo tomou 2 gols, o Palmeiras tomou um É. e o Internacional Meu, também 2, né? Também a dos. merda do meu time já tá 6 pontos atrás dos líderes em 4 rodadas, bicho. Puta que pariu. O seu e o meu, né? Os, O do- nosso! os nossos times. Vai tá atrás do Mirassol, Nós Eduardo. estamos atrás de Mirassol. Vamos Puta mostrar para que mostrar pariu. serviço, né? Estamos aqui para mostrar Meu Deus serviço. do céu. Bom, o Não senhor te cansa todo apostou. ano? Tá, Não te cansa todo ano ter que o objetivo do seu time é fazer 45 pontos só? sim. Ah, esse ano até menos do que outros anos, Broxante. né? É broxante, cara. Mas é frustrante, Porra, cara. o tamanho do Corinthians e Santos agora, todo ano o objetivo desses times é não cair, velho. Vai pra puta que E pariu. ganha dinheiro a rodo os dois também, né? Não, exato, né? Que Ah, não, o Santos não tem questão, dinheiro. Pá, gastou 115 milhões em contratações aí. questão de gestão porcaria. Isso É, aí não tem jeito não, cara. pois é. Mas, pra não ser só desgraça, mas com pouco também, né? O Santos que É, estreou. mesmo na vitória tem desgraça o Santos. Nunca tem Você vê um como é que é a dia situação é feliz. difícil. O Santos que teve o César Sampaio como técnico interino. E assim, Qual que é o óbvio, nome dele? César Sampaioli. É. O César Sampaio. Mas assim, nem pela
pela tática e tal, mas é pelas manifestações que ele teve depois, o jeito dele falar e, tipo, defendendo o conhecimento dele. Ele trabalhou bastante tempo com o Tite também, ele fala, né? Eu usei muito do que eu aprendi com o Tite aqui no jogo de hoje, eu conversei com os jogadores, etc. Foi E é bem um cara que bonito, né, com ele falando. certeza é um tipo de jogador, ex-jogador que todo mundo gosta. É, e o César Sampaio, ele jogou nos 4 grandes aqui de São Paulo e foi ídolo do Santos e do Palmeiras, né? Do Santos ele não conseguiu ser campeão porque era uma fase bem complicada, mas no Palmeiras ele é multicampeão e ele é menino da Vila, ele é formado no Santos, né? Ele entrou no Santos com 13 anos de idade. E aí foi até profissional, ele saiu do Santos com 23, ou seja, ele ficou 10 anos no clube. E aí ele vai pro Palmeiras, numa troca bizarra, né? Raniel e Serginho Fraldinha, por César Sampaio. Foi ser campeão no Palmeiras, mas grande jogador, foi um grande jogador, jogou muito bem a Copa do Mundo que ele foi, em 98. E ele falou que quer ser técnico, o sonho dele é ser técnico mesmo, se prepara para ser técnico, mas ele não foi contratado para isso no Santos. Se ele voltar ao cargo dele, que é de coordenador, ele vai continuar cumprindo. Deixa ele 3 jogos, ele ganhar os 3 lá, eu não sei Cara, não. Quem assim, que você bota lá que você fala, esse cara vai o chegar aqui Santos e vai tava com o ser Sampaoli, certeza? né? Tava com o Sampaoli a conversa. E aí teve todas as falas do CEO do Santos lá, que falou um monte de groselha lá, que todo. Ai, nossa, ele falou tão bonito. É, meu irmão, falar bonito, falar merda não adianta, não tira nada. Pode falar merda falando bonito também. Né? Falou umas groselhas lá e meio que fala assim: ai, eu não vou dar a chave do clube pra ninguém. E era pro Sampaoli o recado. O Sampaoli viu isso aí, né? Já tava estudando o clube ali, mesmo que falando: olha, ele Mas não tá será se que sentindo ele já preparado não pra tinha isso. já não tinha encerrado o papo? Não, foi depois. A resposta do São Paulo foi depois da manifestação do CEO do Santos. Porque pode ser que ele ficou puto porque o São Paulo queria a chave do vestiário, ele mandou o recado, ó, então encerramos Não, aqui, e ele foi lá e sapecou. não, a resposta do São Paulo foi depois disso. Isso é fato. Mas enfim, o Santos recebeu o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. O Neymar, com 34 minutos, acabou substituído porque sentiu a fisgada na mesma coxa, tá? E de novo, gente, eu É, sei, é frustrante, é chato, não sei o quê. Mas, mesmo assim, LCA depois ainda é normal, tá? O Neymar tinha a mesma coxa que ele jogou contra o Fluminense, jogou o aí segundo dorme tempo aquela inteiro. imagem dele Não, ele ali na desgostoso é festa foda. dele, não, a imagem Qual? quando ele chega, ele abaixando pra beijar lá o bagulho no chão lá, o joelho não dobra, sei lá, mano. Mas não foi no joelho, foi na Não, eu coxa. sei, mas ele anda tudo torto, bicho. Pepe, ele faz. Mano, sem querer justificar, mas ele faz essa Não, mancada aí não. desde sempre, né? Tipo, todo Sim, mas torto. tem uns momentos lá que é meio estranho. E o corpo também, às vezes, tá pedindo arrego, né? Às vezes também, tem isso também. Tem tudo isso, cara. É óbvio, né? Um monte de gente vai falar, ai, tem que parar e tal. Eu Não, sempre falo, parar não. Eu acho que tem cara, que. Ele vai ter que ficar nessa uma hora, vai ter que estabilizar. gasta todas as possibilidades, é isso. Fica aí, tá tudo certo. O time tem que se Porque, ajeitar sem querendo ou não, ele. tá aí, tá trazendo dinheiro. Querendo ou não, ele chama a atenção pro Santos. E outra, o time tem Vem que jogar a bola dinheiro. sem ele, não tem que depender dele. Exato. É outra É o que a gente realidade, sempre Neymar. falou. É. E aí, caso ele consiga jogar, ajuda. Exato. E o Santos ganhou o jogo sem precisar do Neymar, né? Tanto que ele não tá envolvido nas duas jogadas de Foi gol. importante esses 2 gols rápidos também, pra Foi, dar uma foi. Mas só aliviada. jogou melhor que o Galo, tá? Só jogou melhor, fez uma partida melhor que o Ah, Atlético mas tá Mineiro. bom, mas você fica lá primeiro tempo, não sai nada, zero Ah, a zero. sim. Que nem o Corinthians jogou bem primeiro tempo, 0x0. No segundo tempo os caras começam a gostar do jogo. Ah, Aí o sim, sim. Hulk aceita uma sapatada de longe lá, entra aí. É. O É bom Atlético fazer o foi criar resultado, né? chances boas no segundo tempo mesmo, né? No primeiro tempo o Atlético não criou quase nada. Foi uma partida bem ruim do Galo, pra falar a verdade. Dessa leva do Mais Cuca uma. aí. Né? Mas eu acho que essa foi a pior de desempenho mesmo. Pô, Contra o São o Paulo, por elenco que o exemplo. Galo tem, É, 2 pontos em 4 partidas, é é. demais. Com a partida contra o São Paulo, por exemplo, que foi um empate também, o Atlético jogou melhor, jogou pra caramba o segundo tempo, não conseguiu furar bloqueio, porque o Rafael fez uma partidaça. Nesse jogo aí, o Santos teve mais chances, inclusive, de ampliar o placar. Chegou algumas vezes na frente do Everson e errou o último passe. O Santos foi melhor, tá? Jogou melhor, foi mais tímido que o Atlético nesse jogo. Né? O Neymar, até quando ele sente, eu acho que. Não fala, pô, ele tá fazendo um baita. Não, ele tava jogando bem, já tá dando umas arrancadas. E eu acho que ele sente num lance que, inclusive, ele dá uma arrancada, ele dribla o cara, fala, caramba, ele passou no X1. Ele dribla o cara e ele volta e reclama de uma falta. Eu falei, puta, aí eu tava até conversando com o Cauê na hora, né? Falei, eu acho que ele sentiu ali, porque ele para, volta pra reclamar de falta, não foi nada o lance, tá ligado? Ele passou do cara, driblou, passou, ia passando em velocidade, do nada ele para e volta. E eu acho que ele sentiu, porque logo depois parece aquela cena dele botando a mão no rosto, etc e tal. Enfim, o Santos conseguiu jogar bem. É,
falar do mérito aí principalmente do Barreal, que fez uma grande partida, jogou muito bem. O Gabriel Bontempo, que é muito bom, cara. Muito bom. Muito bom jogador. O Zé Ivaldo fez o gol, provocou os caras também. Aí o Hulk ficou puto no final. Ai, Aqui tem nossa, a. ele faz isso Ah, mas, porque pra mas tem que levar. É provocar. o Cruzeiro, né? Deve ter os. Tem. Ele até falou no É, final, o Zé Ivaldo. Acho besteira também, né? Você joga no Santos, você não joga no Cruzeiro, exato. né? É exato. Faz isso contra o Corinthians, então, se fizer gol no Corinthians, faz isso só pra provocar. Você quer provocar rival? Então provoca um rival daqui. Provoca o rival do time que você jogava, mano. Ah, mas às vezes aconteceu ali com alguém Às vezes tem um entreveiro. específico. Né? Eles discutiram, né, algumas vezes no jogo, o Zé Ivaldo e o Hulk também. Teve umas discussões entre É, eles. É mais normal, do até jogo. porque é zagueiro com atacante. Então deve ter se esbarrado muitas vezes lá quando ele tava no Cruzeiro. Mas será que vão falar, olha só, o Hulk discutindo, precisa discutir? Ele não tá focado na Não, o Hulk é carreira. chato. Todo mundo fala que o Hulk é chato. Não, ele é chato sim, mas fala, ele não tá focado na carreira. Né? Não, Mas mas ele é enfim, focado, né? Mas ele é ele, chato. ele é focado pra caramba. Isso não é uma coisa que ele é. Mas ele é chato também. Mas enfim, o Mas Santos pode todo mundo fala. venceu bem, né? A primeira vitória do Santos no campeonato, né? Conseguiu dar uma respirada aí. E o César Sampaio fica até o jogo contra o São Paulo no fim de semana. Tem do lado um técnico ali que é um interino, tem um fio de esperança, e do outro um extremamente criticado, que é o Zubeldia, que inclusive o São Paulo perdeu a oportunidade de trazer o técnico que todo mundo queria, que era o Dorival Júnior, que era pro Corinthians, né? São Paulo estão pistola. Tivemos também a vitória do Vitória diante Ih, do Fortaleza. Fortaleza, outro clube em crise com o treinador, com o Voivoda, né? Eu comecei Aí, a ó. pesquisar Uma boa pro falas. Santos. Não, baita técnico, Quer né? mandar embora? Hã? Será que eles querem mandar embora? Então, não Chama pro sei se é time aí. parte da diretoria, pelo que parece não, é muito dos torcedores, que ele perdeu a mão do É que time. parece muito que é um fim de ciclo ele e muitos jogadores do Fortaleza ali, viu? Cara, uma coisa é fato, o Voivoda, ele montou um time do Fortaleza muito envelhecido, cara. Muito envelhecido, Sim, né? O jogador, a grande maioria aí do time que entra, geralmente, é um time mais velho, né? Por exemplo, ele vendeu o Hércules, que é muito bom jogador e tal, bom mas tem jogador. 23 anos de idade. Ele contratou o Paul Fernandes, que tem 34. E ele é o titular. Não tô falando que o Paul Fernandes é ruim, né? Mas, ó, só que o titular, João Ricardo tem 30 a mais, o Davi Luiz tem mais de 36. Ó, 30. ontem só tinha o Mancha, Sim, o Kusevich 20. também tem 30, O mais de 30. Ceviche, 28. Ah, 28. O O Mancuso também é Mancuso, menos? 26. O É, resto é tudo acima do 30. 30, 33, 32, 33, 34, sim. 37 e Sim. 36 o goleiro. Sim, aí o Marinho tem mais de 30, o Davidson tem mais de 30, o Luceiro tem 33, o Diogo Barbosa tem 30 ou 31, o Pikachu tem 32, então é um time envelhecido e, cara, foi montado pelo Voivoda, né? Vai falar, pô, o Voivoda não montou esse time, e o Voivoda que Já o montou o Vitória, Fortaleza ó. todo. O É. Vitória, o time titular, tinha um jogador de 31 anos. O resto tudo abaixo de 29, velho. Então assim. E eu não Faz vi o jogo, diferença, né? né? Porque foi na hora Faz do jogo do diferença. Santos, mas pelo review, o Vitória foi melhor que o Fortaleza, mereceu ganhar o jogo também, né? Então, as críticas dos torcedores do Fortaleza, você abrir e pesquisar a Voivoda e ver os torcedores do Fortaleza falando, é que ele perdeu a mão do time, que o time que era arrojado, de um técnico que tinha vontade de vencer, meio que tá sentado em cima do cargo, pelos uns argumentos que eu andei lendo, né? A mais que a diretoria do Fortaleza não se manifestou em nada, continua confiando no trabalho dele. Acho que é tipo o Abel Ferreira, eles Já confiam fez muito. isso antes, né? Eles já fizeram isso Já, antes. já teve momentos ruins ali. A gente sempre fala aquela época que ele Foi Lanterna. ficou ali na zona do rebaixamento um bom Lanterna, era o tempo. Lanterna. Um turno Depois deu inteiro. aquela disparada, porque confiavam no trabalho dele. Foi quase um turno inteiro como Lanterna, né? E o Marcelo Paz não trocou, cara. Não queria, não falou que não ia trocar, confiava nele, bancou e ele deu a volta por cima, fez uma arrancada. Ano passado fez um campeonato maravilhoso, espetacular. Eu acho que ele tem moral, cara. Eu acho que nesse caso aí o Marcelo Paz acabou acertando nas escolhas aí. Não foi populista de querer trocar, né? E para encerrar a rodada, tivemos hoje a vitória do Cruzeiro diante do Bahia. Bahia também E que prometeu bastante, até agora não engrenou. 3 vitórias e uma derrota. Tomou 3 a 0 do Cruzeiro hoje, com 2 mas gols do na Caio posse Jorge. de bola, 60% do Bahia. 2 gols do Caio Jorge, quase 3, né? Porque o Caio Jorge ainda perdeu um pênalti. E o outro gol foi Romero, do Lucas Romero, né? Romero. Do Uma capitão do Cruzeiro. pancada. Pois é, 3 a 0 pro Cruzeiro. E um jogo com recados do Leonardo Jardim pro time, né? Pros caras graúdões do elenco. Ninguém tem É, vaga cativa aqui, não. Né? entraram, mas naquelas, né? Com O o placar Dudu já entrou, construído, né? o
Dudu e o Gabigol entraram aos 35, depois já tava 3-0. Sim. Então jogaram 15 minutinhos aí, tá certo? E o Leonardo Jardim já tinha falado que ninguém ia ter cadeira cativa com ele, e ele mexeu no time. Então, muito disso veio também de respaldo da diretoria, né? Que Rapaz, o Fagner foi titular hoje, o William é, na reserva. o Pedrinho BH falou que contratou o técnico agora, que é o técnico que ele queria, e ele vai ter todo o respaldo que ele quiser agora. É aquela coisa, vamos ver como esses caras vão se comportar. Mas, como o Cruzeiro tem um dono e o dono é muito rico, você vai falar, meu irmão, você ficar atrapalhando aqui, Vai treina embora. afastado ali, você tem o seu salário É, aqui, procura outro time. Enquanto isso, você vai ficar afastado, hein? Né? E é aquela coisa. Vamos ver até quando. Assim, pelo menos o Gabigol ele nunca foi de reclamar de estar no banco também. Nem no Flamengo ele não fazia isso também, né? Não era um não, cara de reclamar. Mas foi contratado pro Cruzeiro para pra ser ser a o grande cara. estrela. É. Ele foi, inclusive, fazia parte do projeto lá, né? A apresentação dele é muito isso. Lotou o Mineirão por causa disso, da expectativa. Mas quem tá jogando bola é o Caio Jorge. Que vieram patinho feio, né? Veio contratado ali e tal. Foi mini estrela no passado, mas tava vivendo uma boa fase, né? Dos males era quem se destacava, né? Era quem tinha um destaque positivo, mesmo num Cruzeiro do Diniz muito fraco. Era o Caio Jorge que tava jogando junto com o Matheus ali. Nesse ano, o Caio Jorge tomou a posição de novo. Como é que o Leonardo Jardim vai tirar o Caio Jorge do time agora depois de 2 gols pra botar o Gabigol titular? Não vai. Não vai. Na escolha, No outro não jogo vai. contra o São Paulo, o Gabigol nem entrou, filho. Pois é, ele nem entrou, né? E nesse jogo a gente teve Caio Jorge e Wanderson, né? Na dupla. Ele jogou com 4 no meio de campo, de uma dupla de ataque. O Wanderson que veio do Internacional também, né? Depois ele entra com o Dudu e Gabigol. Já pensou, Matheus Pereira já voltou a ser titular também. Teve aquele problema, aquele imbróglio. O Leonardo já bancou ele de titular. Então, já é um time mostrando uma cara. Se vai Na engrenar cara do assim, técnico. tá bom pro time, né? Tá bom pro time. Voltou a botar o Wallace também. O Wallace voltou a jogar. Wallace! Wallace. Mas, Pepe, vamos mostrar Sapeca a tabela aí. a tabela para o torcedor brasileiro. Tá aqui na tela, né? Já com 4 rodadas já tem pra gente falar um pouquinho, né? Flamengo e Palmeiras lideram aí. O Flamengo tem um saldo de gols e gols marcados melhor, né? Marcou 11 gols já. Esses 6 aí ajudou bastante, né? Ajudou muito. O Palmeiras, os dois têm 10 pontos, tá? O Fluminense tem 9. O Fluminense perdeu só o primeiro jogo, se eu não me engano. Que é o da Foi? saída do Mano Menezes, né? Foi Sim. porque, nossa, e lembra? Que absurdo demitir um técnico uma rodada e não sei o que. Eu acho que o Fluminense demorou Porque pra demitir o Mano talvez Menezes. não precisava nem ter começado, né? Exato, mas trouxe o Renato e, cara, o Renato ele pode ter muitos problemas, mas ele consegue fazer o time dele jogar bola, cara. Algumas vezes ele vai acabar perdendo o caminho e tal, mas os times dele geralmente jogam futebol. Ele foi Joga. muito no Grêmio. Quantas vezes ele falou? O Grêmio tem o melhor futebol do Brasil. O É. Grêmio, o Mas Grêmio ele joga pra falava frente. quando também não tava, né? Quando também não tá, mas, né, ele banca o time dele. E o Fluminense sabe jogar, cara. Tá em terceiro Sabe. lugar. E tem jogadores bons, pô. Na quarta posição, mas todo mundo com 7 pontos aqui. O Ceará, né, que é uma das surpresas positivas. O Cruzeiro também com 7 pontos, né? O Cruzeiro que tava aí, ainda tá num ambiente estranho, mas parece estar encontrando um caminho nas mãos do Leonardo Jardim, né? E o surpreendente Bragantino com 7 pontos. Gatou 2 vitórias, né? É, Ganha do Botafogo, sim, ganhou do Botafogo na última surpreendente, rodada e e venceu o ganha Fora do Esporte Sport. agora. Duas vitórias por 1-0 com o Fernando Seabra no comando, né? Fernando Seabra que estava no Cruzeiro ano passado e a gente falou, pô, será que foi bom tirar ele agora? Não era melhor terminar a temporada? Não, vamos trazer um técnico graúdo para levar a gente à conquista da Sul-Americana. Pois é, não deu, né? Mas enfim, o Bragantino 7 pontos. O Vasco tem 6, 2 vitórias em casa, 2 derrotas fora. O Juventude a mesma coisa, 2 vitórias em casa, 2 derrotas fora, né? O Juventude que fica com o pior saldo do campeonato. Não, ainda o Grêmio tem o pior saldo, né? O Juventude tem o segundo pior saldo, menos 5, porque tomou 6 do Sim. Flamengo. Tinha tomado 3 gols o Juventude. Mas aí tomou Aí tomou 6 de uma vez. uma sabugada, né? Aí vem o Mirassol, só perdeu o primeiro, filho. Pois é, Mirassol tem 9, aliás, O tem 5 saldo pontos, legal. né? 7 gols marcados, 5 sofridos. Marca Exato. gol. Fez 4 também, Todos né? com 5 pontos agora. Mirassol, Internacional, Botafogo e Fortaleza, Fortaleza. Botafogo. Agora vem as Vem merdas. a Santos, desgraça. Agora Portuguesa. só daqui pra baixo só lixo. Assim o Santos passou o Corinthians já. Sempre o cara pode se ficar ofendidíssimo que a gente da frase que eu acabei de usar. Daqui pra baixo é só lixo.
mas está contando o meu time e o do Rafael aqui. Pô, nem aí se você tá achando Se ruim. você quer se ofender, problema seu. Já tô O chamando de problema é lixo teu. mesmo, né? Pô, você tá Pode aqui ser faz. campeão brasileiro. É lixo agora. Nesse Pô, momento é estamos lixo. 15 anos nessa merda que vocês vão ficar É. ofendidos agora, pô. Santos, Corinthians, Vitória e São Paulo, todos têm 4 pontos. O São Paulo. Esqueci, cara. O São Paulo também é invicto. É que o São Paulo empatou os 4 jogos, né? O São Paulo ainda não perdeu. Não Não ganhou. perdeu. Mas não Exato. perdeu também. Também é Mas invicto. também é melhor ganhar umzinho e perder. Era melhor, velho, ter ganhado Ganhar 2 dois e e perder perder 2. dois. Exato, igual o Vasco fez. É. Mas o São Paulo tá aqui na 16ª posição com 4 empates, tá certo? E coincidentemente, 4 empates em 4 jogos. O saldo do São Paulo é 0? Mas o Olha São só, Paulo quem poderia teve explicar? uns 3 desses 4 aí. Poderia ter vencido se não dar umas vaciladas, né? Não, Perde podia ter pênalti vencido contra, contra o Botafogo, perde né? pênalti contra o Sport. Sim. Contra o Cruzeiro, acho que poderia ter tido uma sorte. Se bem que o Cruzeiro jogou melhor que o São Paulo no Morumbi, né? É, É. mas eu tô falando, um joguinho dá pra O ter pênalti o feito uns. Caleri perde contra o Sport aí no comecinho Era também. pra ter uns 4 pontinhos a mais no mínimo aí. E na desgraça, por enquanto, total, Grêmio e Bahia tem 3 pontos, Atlético Mineiro tem 2 e o Sport tem 1. Até agora, quem não 3 de venceu, baixo não venceu e o São Paulo. os 3, né? O Grêmio conseguiu vencer uma, mas perdeu 3. E o São Paulo também não venceu nenhuma. De resto, todo mundo tem pelo menos uma vitória. Tudo bem, 4 rodadas ainda. Nada está Cedo. decidido. Mas eu lembro ano passado, o Corinthians demorou pra começar a fazer uns pontinhos. Não, o Só Corinthians não foi pode jogar, cair, não. ganhar, jogar bem no segundo turno. No Acho que foi segundo fazer o turno, aquela primeiro gol. arrancada. Fez o primeiro gol na quarta rodada. Contra o É. Fluminense lá, que o Wesley fez o golaço lá. Que foi aquela vitória 3-0, né? Que já era o Fluminense do Diniz com o Cano jogando de É. volante, né? Já era aquilo ali. Vamos lá, a gente é louco. Bota o Cano de volante pra armar a jogada de saída. Vamos iludir esses caras. Achando que era o carrossel holandês. É o Cruyff, hein? Dá 14 pra ele que era o Cruyff. Ele vai armar o time da defesa. Oh, meu Deus Não do céu. vai. É Fernando Diniz, né? Bom, eu até falei ontem, Pepe. Falei, pô, todo time que tá com técnico ou fora, ou perigando cair, todos têm o mesmo medo. Quem vai contratar Fernando Diniz? Virou um medo. É, vira. Você não fala, pô, seria da hora testar o Diniz. Que já foi um discurso anterior em alguns Mas clubes, já né? passou isso aí, né? Não, agora virou um medo. Quem vai Hoje trazer? é. Ai, meu Deus do céu, tomara que não olhe pra mim. Os caras já Você vira. preferem, tipo, não, traz o Mano Menezes. É aquele cara que você conhece no shopping, você fala, puta cara chato. Daí você fala assim, ai caralho, tomara que ele não me veja. Você Você era passa assim no... com certas pessoas do colégio. Você era desse jeito. Ah, eu sou até hoje, pô. O Pepe era assim, cara. Tinha um cara que ele não gostava, velho. Pode falar o nome aí. Ah, é nome de Você também bebida. não, você também não gostava? Ah, eu respeitava, respeitava. Ah, mas eu também respeito. Não caguei na casa dele e joguei no teto. Mas o Pepe não gostava do cara nem a pau. O cara, era aquela coisa, o cara chegava perto, o Pepe saía. Ah, mas é chato, porra. Mas não maltratava só. Não Deve ter gostava. visto no shopping, trocou de lado de calçada de shopping. Não, nunca vi esse cara por aí, não. Só na Não, escola mas mesmo. tipo, o cara deve pensar, caramba, mano, o cara tá achando que eu vou assaltar ele. Não, ele só não Mas ele gosta era de o cara você. chato, que todo mundo tava na rodinha, ele chegava, a rodinha desmanchava, não era só eu. Você também saía. Você só era o capitão do desmanche. Eu não. Você Eu faço, fomentou tudo eu isso. faço as coisas por mim. Quem quer fazer Aham. também, que faça. Ah, eu falava assim, gente, vamos sair. Eu não falava isso, O gente, vamos senhor, sair quando ele chegar. Não, o pô. senhor é um biltre sujo. Você que é bundão, que fazia a mesma coisa e tá jogando só O nas minhas senhor é um costas. biltre sujo porque o senhor sempre foi a pessoa que fala, duvido fazer tal coisa. Sempre foi Não, essa isso pessoa. aí sim, mas nesse caso aí não. Não, nesse caso não, tô falando. Mas o senhor começou essa fomentação. Inclusive, ele tinha o mesmo nome que você, chato pra caralho. Que é isso? Só porque eu chamo Eduardo eu sou chato? Não, tô falando que ele era chato pra caralho, mas tinha um nome É igual que ao tinha teu. muito Eduardo na nossa cela, tinha várias. Geralmente era 3, mano. Geralmente era 3. Era o nome que mais tinha, nunca foi. Sempre era Rafael que mais tinha. Na Não, oitava série tinha acho que 8 Rafael nessa. você é doido. Mas enfim, gente. Esta é a classificação do Campeonato Brasileiro, tá certo? Ah, é óbvio, né? Quem vai lutar pelo título, Flamengo e Palmeiras, e vão ver quem aparece ali pra dar um trabalho. Tá certo? Eu sei que não vai ser Santos nem Corinthians, tá? Isso eu sei. Tranquilo. A não ser que um milagre aconteça. Vai que o Dorival encontra uma peça que resolva esse meio de campo. Pergunta o que Arrume eu essa acho dos defesa. elencos de Santos e Corinthians. O Hein? que o senhor acha de elencos de Santos e Corinthians? Acha o Rodrigo dos elencos? É o Rodrigo dos elencos. O senhor? Não é ruim, Não.
Mas se cair, ninguém vai ligar. O senhor, Mentira. tem falas do Vai senhor ligar. aqui, tem falas do senhor aqui falando de Rodrigo, que eu não vou contar pro público, não. Certas Eu coisas não antes. voltei ainda pra ver os comentários. Como eles concordaram comigo Concordaram ou com não? você. Concordaram Ah, com então você. vai a merda, Eduardo. Pô, Mas tem o senhor falas tá suas errado. aqui. Não tô falando que eu tô certo. Tô falando que tem falas suas aqui comprometedoras. Ah, mas isso aí eu tenho muitas, né? Se gravar e conversar no Discord, eu Não, vou você falou, preso. não, eu prefiro o Rodrigo do que o Vinícius Júnior. Você falou algumas vezes já. Mas isso aí na seleção eu prefiro mesmo. Não, você falava no geral. Depois você mudou. Depois foi mudando. Ah, mas teve um baita Quando os crescimento. dois Mas estavam ali no começo, eu também falava. Depois eu na mudei. seleção não tem nem o que questionar entre um e outro. E ainda assim não quer dizer que os dois estão bem, né? Ou um tá Não, bem e o outro tá mal. um Não. entrega mais que o outro, é isso. É, só isso. Mas eu quero saber a sua opinião, meu amigo. Diz aí nos comentários, tá certo? Faz o cucocô. Curta, comente, compartilhe. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Um beijo, um queijo para todos. Até a próxima.